Tá bom, vou falar bem pouquinho, tá? Olha, eu. Amém. Eu olhando esse texto aqui, eu vejo assim: quando alguém. A gente costuma amar as pessoas conforme da forma que ela nos trata, né? Se a pessoa ela nos trata bem, se a pessoa ela nos abençoa, a pessoa ela é atenciosa com a gente acaba amando mais essa pessoa. Mas quando a pessoa faz o mal, a gente acaba amando menos essa pessoa. Só que o amor de Deus não é assim. Deus ele ama, pronto e acabou. O amor de Deus ele é imensurável, ele não aumenta e ele também não diminui. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Uma maneira que não se pode medir. E, e quando ele amou o mundo, ele não amou só as pessoas boazinhas, ele amou a todos. A Bíblia diz que nós, quando éramos ainda pecadores, né? O Senhor se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, o que eu vejo aqui na vida de Pedro é que Jesus estava demonstrando um amor por ele que nunca diminuiu, e mesmo que Pedro fizesse a melhor coisa do mundo, também não iria aumentar. E se a gente olhar em Lucas 33, Pedro ele fala assim: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e até a morte. Ele tinha dito isso. E de repente, mais à frente, o Senhor Jesus é preso e aí ele nega o Senhor por 3 vezes. Então, se eu tenho um amigo e ele me nega por três, nem três, uma vez apenas, eu como um ser humano falho, eu amaria ele menos do que eu estava amando naquele momento. Mas o amor de Deus não é assim. Jesus continuou amando ele da mesma forma e Jesus confiava nele da mesma forma. Então, Jesus entra num processo de restauração do amor de Pedro para com ele, porque Jesus já amava ele. Mas o amor de Pedro para com o Senhor estava sendo restaurado naquele momento, né? E Jesus pergunta as 3 vezes para ele, e ele meio que ainda, né, titubeando, ele fala: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Ainda, né, naquele processo que estava com remorso ainda, mas o Senhor estava demonstrando o quanto ele confiava em Pedro, o quanto ele amava Pedro. Pedro sempre foi um líder, né, entre os seus irmãos, entre os discípulos. Pedro sempre foi o líder nato, né, e o Senhor sempre confiou a ele. Isso mostra que na nossa caminhada cristã, a gente também vai, de alguma forma ou de outra, negar o Senhor Jesus. Seja com ações, seja com palavras, né, seja com pensamentos, a gente acaba negando ele também. Mas nem por isso o Senhor deixa de nos amar. E ele vem constantemente nos dizer: vamos lá, vamos continuar, vamos lá, mais uma chance, mais uma chance. E, e como Pedro ele era um líder nato na igreja, Jesus já tinha esse propósito de colocar ele como um líder na igreja. Aí ele fala: Simão Pedro, né? Você me amas? Aí ele fala: Senhor, tu sabes. Aí ele disse: apacenta os meus cordeiros, né? Ou seja, você como um líder da igreja, apacenta aqueles novos ainda na fé, aqueles que estão caminhando, aqueles que ainda não têm uma experiência, né? Apacenta eles. Aí depois ele fala, mais uma vez, ele fala: agora apacenta as minhas ovelhas, ou seja, exorta, corrige aqueles que já são experimentados, aqueles que já têm uma experiência na fé, mas você também deve demonstrar esse amor para com eles, né? Então, o que Jesus estava falando para ele é: se você me ama, também demonstre esse amor para com as pessoas ao seu redor, aquelas pessoas que estão debaixo da sua confiança. Então, eu como um pai de família, né, se eu digo assim: Senhor, eu te amo, esse amor tem que transbordar também para com a minha família, para com a minha esposa, para com as minhas filhas. Não é um amor egoísta, eu só amo Jesus e pronto, não. Esse amor ele deve transbordar, né? Ele deve transbordar ao nosso redor, independente
se a pessoa nos faz mal ou nos faz bem. Esse é o amor ágape, né? Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é esse, é você amar as pessoas independente se ela vai te fazer o bem ou mal. Foi aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito, é, amarás o teu próximo e diz assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala, porém vos digo, ame o teu próximo, ore por ele também. Então muda, né? A gente tinha um conceito humano de que eu devo amar quem me faz o bem e odiar quem me faz o mal. Mas não, o evangelho é diferente. O evangelho, você ama até aquele que te faz mal, né? Não é assim como posso dizer, né, que me faltou a palavra agora. Não é bajular, né? Mas sim, você amar a pessoa. Às vezes o amar não é estar caminhando junto, mas o amar é orar por ele. Amar, assim, no sentido de que essa pessoa seja alcançada pela misericórdia e pela salvação do Senhor. Isso já é uma demonstração de amor. Amém?